Aí, eu não vou adiantar não, vamos continuar. Não é um mero ajuntamento. Não é só para juntar. Não é juntou, sentou, aí chama de comunhão. Nós já vamos ver o que é a verdadeira comunhão. Segundo o Novo Testamento. Não é comunhão. Não, pelo menos não é a comunhão que Jesus mandou ter na eclésia. Sentou. Eu tenho a carteirinha de membro agora. Ou não, eu participo da convenção, eu tenho comunhão com a Convenção Batista de Xerimanto Névias. E olha que eu sou batista, eu vou fazer o concílio da Convenção Batista. Eu não estou falando que tem problema ter isso aí, eu estou dizendo o seguinte, não foi o objetivo principal. É a mesma coisa o seguinte, você tem um carro, aí você me chega lá e me mostra o seu carro. Cara, olha o multimídia desse carro, olha só esse banco, como é que ele faz assim, vira de ponta cabeça e faz desse jeito, o banco e tal, não sei o quê. Aí você pergunta, tá, mas e motor? Não, ele não tem motor nem pneu. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Tem um monte de coisas que não são os essenciais e principais, mas deixou de lado o principal, que é o quê? Andar. Funcionar. Então a eclésia é convocada para resolver a dor de alguém. A eclésia, estou falando do Clístenes, nós já vamos chegar na igreja de Jesus. Ela não é show. Não é piquenique. Elas são pessoas que resolveram sair das suas próprias casas, pelo menos deve ser isso, para lutar pelo bem comum. Sabe por que lutar pelo bem comum? Porque agora o meu coração, Mari, como a gente falou na aula 4, não é mais egoísta, agora eu amo. Então porque eu amo, a Bíblia diz, o amor é sofredor. A gente se une para sofrer por gente que está sofrendo mais do que a gente. Nós vamos ver isso já em toda a Bíblia. Vamos continuar. Ali na pauta poderia colocar quem estava na eclésia também como pauta, tanto como os que não estavam. Sim, porque quem estava na eclésia poderia apresentar, olha, ele apresentava uma causa. Como é que ele fazia? Ele apresentava a causa dele para Bulé, chegava lá a Daniela e o João Vitor, cara, está acontecendo isso na minha família. A Bulé iria avaliar. Nossa, não, parece que esse aqui não é o caso, tem coisas mais prioritárias, tem coisas mais sérias. Mas se for o caso, eles colocavam aqui, eles apresentavam para a eclésia. Se fosse necessário, na hora da eclésia, você ia lá e explicava para a eclésia. E dava briga aí nessa eclésia aí? Às vezes dava, igual aconteceu na igreja de Corinto. Os problemas que tinha, aqueles problemas que tinha na igreja do Novo Testamento, porque no Novo Testamento é o ambiente que a igreja que todos têm voz. Nós já vamos ler isso aqui. Tá? Olha, veja só. Então vocês se lembram? Olha só como que agora vai fazer sentido. Sabe o que é a igreja? Agora lembre, vai ser igual no Carral, vai ser igual no Eclésia. O reino de Deus busca a máxima manifestação do bem comum. Eu te pergunto, Deus quer que no seu reino tinha gente com fome? Deus quer que no seu reino tenha gente que não foi evangelizado? Deus quer que no seu reino tenha órfãos sofrendo abandonados, carentes, em depressão? Não. Então o reino de Deus busca o máximo bem comum, porque o reino de Deus se vive em amor. E o que é a igreja? A igreja é a força que busca a manifestação deste propósito. A igreja é a união coletiva de integrantes do reino que já transformaram o seu coração em cumprir a missão de Deus. E qual que é a missão de Deus? A missão que por amor Deus prescreveu para si mesmo. Eu irei reinar e quero manifestar o máximo bem comum. E sabe qual é a força que eu vou levantar para que esse meu propósito histórico se realize? Igreja. Isso é a igreja. Viu como se encaixou na nossa chave hermenêutica? Reino de Deus e amor. Sabe por quê, Edilson? Você sozinho é uma força sim. Agora a igreja, se ela se une para lutar pelo máximo bem comum, a sua força junto com ela, junto com a dela, a igreja é uma força que transforma o mundo. Entendeu? Mata a fome dos famintos. Prega o evangelho e esclarece a mente do confuso. Exorta os pecadores, denuncia os corruptos, consola os aflitos, envia missionários. A igreja é essa força. Acolhe os que não têm mãe, acolhe os que não têm pai, Então, lá acolhe os refugiados. Essa rocha que ficaria a minha eclésia. Eclésia era isso que eles tinham em mente. E nós já vamos ver em Atos dos Apóstolos como isso prova que era o que eles tinham em mente, porque essas coisas aconteceram. O final ali, a resposta.
achei interessante como que isso traz luz também para aquelas pessoas que fazem o extremo, que não querem se unir como igreja e falam que ela... Perfeito, os desigrejados. Vamos bater palma aí, vai. O que é o desigrejado? O desigrejado fala assim, o desigrejado de forma correta, ele denuncia o erro das igrejas, mas aí de forma errada ele diz o seguinte: eu sou igreja. Então ele diz que como ele é igreja, ele fica na casa dele comendo pizza. Agora eu sou igreja ou o povo é igreja? Igreja é uma coletividade, mas não é qualquer coletividade, não é e uniu para cantar. Igreja não é uma coletividade que se une para cantar. Tem problema em cantar? Não, pode cantar. Eu gosto de cantar. Eu cantei louvor lá na aula de Nova Andradina. Não tem problema cantar. Não tem problema pular. Mas o objetivo, que é a coletividade, a igreja, é uma coletividade que se reúne para curar a ferida de alguém, para matar a fome de alguém, para resolver a dor de alguém. Às vezes usam aquele versículo, não sei nem se é versículo ou se é só música, mas como é bom que os irmãos vivam em comunhão. E aí às vezes fala que Deus edificou, já ouvi pelo menos, a igreja para que vivam em comunhão, mas não tão direto a esse ponto, para ser resposta. Ou seja, nesse sentido aí, a igreja, o objetivo da igreja é ser igual a uma sinagoga ou um clube da alegria. O que tem de cursos de especialidades, como construir um bom clube da alegria. Que ninguém chora, ninguém fica... é importante ter alegria? Sim, pessoal, mas temos que entender que o objetivo principal é o quê? Por que temos que construir um ambiente de alegria? Por quê? Porque tem gente em depressão. Então é uma manifestação do bem comum. Agora, resumir a isso é tornar um pássaro de uma asa só. Um pássaro de uma asa só voa? É deficiente. E vai morrer facinho. Pode falar. Então, muitas pessoas querem ser igreja, mas tem pessoas que não querem. Aí quando Jesus fala que o joio e o trigo é aquele que, assim, comparando... O trigo é o que não é povo de Deus. O trigo? É. Ô, desculpa. É o quê? O joio. Tá gravando. Eu errei. Tô testando vocês, ó, eu testei vocês. Passaram no teste. Vocês estão espertinhos. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos ver respostas para tudo isso aí, tá? Agora, nesse momento, a parte será o quê? Nós vamos ver, olha só o que nós vamos estudar agora. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Só uma pergunta, vocês entenderam a semelhança de Carral e Eclésia? Saíram de debaixo da tirania, o povo participa, manifestação do bem comum, etc, etc. Os escravos mais baixos são colocados agora para lutar pelo bem comum também? Ok. Agora nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, isso acontecendo. Nós vamos ver esses princípios. Depois nós vamos analisar 7 igrejas, onde tudo isso se repete. Que é a igreja de Antioquia, a igreja de Romanos, a igreja de Gálatas, a igreja dos Efésios, a igreja dos Filipenses, a igreja de Jerusalém e a igreja de Coríntios. Para o quê? Por que eu estou fazendo isso aqui? Para mostrar que sim, isso estava em todas as igrejas. Isso não é coisa da minha cabeça. Desse das igrejas tem Apocalipse ou não? Não. Novo Testamento e Atos dos Apóstolos. Cartas e Atos dos Apóstolos. Paulo fala sobre... Sim, nós vamos já ver as palavras de Paulo. Abram para mim então Atos, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 6. Atos 6, do 1 ao 6. Qual que é a igreja depois do príncipe lá que você colocou? É Jerusalém, Antioquia, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Jerusalém, Coríntios. E qual que é essa que você ouviu falar agora em Atos? Atos 6, do 1 ao 6. Mas qual que é a igreja?
Nós já vamos ver qual é a igreja. Porque antes nós vamos falar de algumas semelhanças em Atos. A próxima etapa nós vamos estudar essas 7 igrejas. Tá bom? Vai dar para estudar detalhadamente, exaustivamente, absurdamente todas essas igrejas? Não tem como, pessoal. Senão teria que ter uma aula para cada igreja. Não dá, tá? Então nós vamos ver as essências. E eu vou citar autores para vocês, beleza? Então vamos lá. Abram em Atos 6, do verso 1 ao 6. Ninguém achou ainda? Leia bem alto quem achou. Pode ler. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles. Só um parênteses. Crescendo o número de discípulos. Ou seja, quando a Bíblia chama discípulos, está falando de quem? Todos os seguidores. Exatamente. Os seguidores de Jesus. Não está falando só dos apóstolos. Continua. Os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram. Os 12 fizeram o quê? Fizeram uma convocação. Fizeram uma reunião. Por que eles fizeram essa reunião? Porque tinha uma pauta. Continua. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus? Perceba, estão apresentando para a reunião a pauta. Pauta da dor de alguém. Continua. A fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procório, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos. Vamos lá. Tinha uma pauta. Essa pauta era a dor de alguém, problema de alguém, que era a fome de quem? Convocaram a igreja de Jesus, os seus discípulos. Apresentaram a pauta para a eclésia e deram uma proposta de solução. O que aconteceu? Pareceu, o que falou o texto? Pareceu bem. Todos os discípulos acharam bom. Depois dessa reunião foi resolvido o problema da fome da viúva. Foram consagrados quem? Os diáconos, né? Para que foi escrito consagrado diácono? Para cuidar da dor de alguém. Aí alguém diria, tá, Luiz, mas era mais importante? Nós já vamos responder isso aí. Mas é mais importante o pregar ou o cuidar? Eu sempre respondo, é mais importante falar ou viver? Os dois. Os dois. Ou você acha que ou você acha que é certo a pessoa pregar e não viver o que prega? Então, vamos lá. Aí, Luiz, é mais importante porque o apóstolo fez o quê? O apóstolo disse, vamos nos cuidar da palavra. Ok, meus irmãos, mas o objetivo de ser eclésia não é só para o apóstolo, é para o povo. Então a igreja deles ali é uma igreja que se preocupa tanto com a palavra, que o apóstolo está... Vocês acham que se eu ficasse o dia todo lá em Curitiba fazendo visitas, eu conseguiria estudar o suficiente para ensinar isso aqui? Não. Agora eu te pergunto, é uma necessidade, é fazer o bem comum e ensinar? Sim, e eu não consigo fazer todos os bens, então eu me dedico a isso daí, o outro vai se dedicar à visita, o outro vai se dedicar a isso, mas tudo isso está dentro da mesma igreja. Então é uma igreja que se preocupou com a oração, com o ensino da palavra, mas não é em nome que, nós vamos estudar, então não, nós vamos escolher pessoas que vão lutar pela fome das viúvas. Inclusive, pessoal, como eu já falei em outras aulas, eu sou leitor de Calvino, e Calvino fala sobre os diáconos. Nas Institutas, no livro de número 4. Sabe o que ele diz sobre os diáconos, quando ele critica? Diácono que não cuida de pobre não é diácono. Sabe o que o Calvino diz sobre igrejas que não cuidam de pobre? Ele diz o seguinte, tudo de dinheiro que Deus deu para a igreja é dinheiro para cuidado de pobre. Tudo. Você tem noção do que é isso? Luiz, mas a gente não pode pagar aluguel? Pode, por quê? Porque o ambiente que você está, se for símbolo de justiça para a cidade, de acolhimento, beleza, é em função também. O Calvino é muito mais duro do que eu.
Sabe o que Calvino diz? Está pagando salário para o pastor? Ele chama de bispo. Tudo o que paga para o bispo é também cuidar de pobre. Se o bispo não vive para cuidar de pobre, para cuidar de faminto, não é bispo. Está lá no Calvino, Instituto Livre número 4. Aí eu vou conversar às vezes aí principalmente lá em Curitiba, que no meio batista também tem muita gente reformada. Não, eu sou reformado. Você está falando isso é coisa. Você é reformado, meu irmão? Segundo o próprio Calvino, você não é igreja. Igreja reformada que não cuida de pobre não é reformada. Igreja reformada que não luta para enviar missionário não é igreja reformada. Na verdade, nem igreja é. Nem igreja é. Tá? Aí às vezes eu fico com raiva. E antes eu ficava triste porque eu falava brabo, né? Falei assim, eu preciso mudar. Aí, estudando mais os profetas, sabe o que eu descobri? Que os profetas se iravam demais. Sabe por que eles se iravam demais? Porque eles compartilharam do amor do Senhor. Você tem filha, né, Fran? Duas filhas, Fran, me perdoe o exemplo, mas se você souber que um professor dela está abusando dela, você vai se irar, Fran? Vai matar ele. Infelizmente, hein? Você vai se irar. Se uma mãe que sabe que seu filho está sendo abusado e não se ira, ela ama ele de verdade? Não ama. A ira é fruto do amor diante da injustiça. Fui esses dias lá para Ponta Porã, aqui as irmãs estavam aqui, foi os missionários lá. Um deles me contou que um dia viram uma criança lá roendo o osso de um animal morto. Se você não ira diante disso, em ver igrejas que, vamos melhorar um pouquinho. Não tem negociação com o pecado é pecado. Deus deu um mandamento para a igreja para lutar com todas essas forças para a manifestação do máximo bem comum? Sim, isso é mandamento. E quem não cumpre o mandamento faz o quê? Peca. Não há negociação com o pecado. Converta-se, arrependa-se. O cara está em adultério? Arrependa-se. O cara está em mentira? Arrependa-se. O cara está em idolatria? Arrependa-se. Igreja que não luta com todas as forças pela manifestação do máximo bem comum deve se arrepender. Então a gente pode se irar nesse contexto? Pode. Desde que essa ira não seja mas é uma ira que nasce do amor, não é uma ira da raiva, da vingança. Isso, da vingança é diferente. Exatamente. Então, teve uma aluna aqui, duas alunas que vieram à primeira aula, mas depois falaram por que não se matricularam. Porque na época eu estava com uma foto pregando e eu estava pregando de boné. Cara. Ainda na época dessa foto que eu estava pregando, minha irmã, eu estava trabalhando num presídio, pregando para preso, ficando lá 12 horas, a cada 2 dias, 12 horas lá dentro, dormindo lá dentro, pregando cela por cela, fui ameaçado de morte com um preso com uma faca do meu lado, saía do presídio, saía às vezes de madrugada procurando dependente químico que recaiu e a família não sabia onde está, aí a pessoa está preocupada porque eu estou de boné. Postei. Porque eu estou de boné. Aí a pessoa fica preocupada. Não, porque você tem que fazer o procedimento certo para o batismo. Pessoal, vamos ouvir a Laura aqui. O cuidado que se deve ter quando essa ira por amor, ela não se tornar por vingança. É só o Espírito Santo que vai fazer isso aí, né? A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos trazer esse equilíbrio. Na aula que eu falei sobre a hierarquia de bens, eu falei, a gente nunca vai saber esse perfeito equilíbrio. Mas o que deve estar no nosso coração? A decisão da luta. E quem decide lutar, quem tem intenção de lutar, o que eu disse na aula de número 4, se essa pessoa quer lutar mesmo, ela coloca a força disponível. Esse negócio é o seguinte, eu vou lutar, mas daqui a pouco, né? Vamos lutando aos pouquinhos? Os profetas chegaram assim no povo em pecado, né? Ô povo, vamos aos pouquinhos, né? Vocês não sabem ainda o que é obedecer a lei? Então vamos aos pouquinhos, povo. Foi assim que os profetas fizeram, né? Não, povo, vocês estão em pecado. Vamos lá. Quem lembra do Matias, o apóstolo que sucedeu Judas? Como é que escolheram ele? Por sorteio? Muito semelhante ao sorteio aqui, lembra? Por que decidiu diáconos? Pauta. Vamos lá, veja que é a mesma coisa. Abram para mim agora, Atos 11, 27 e 30.
Quem achou, leia bem rápido. Meu irmão, vou pegar esse aqui. Tá gostoso esse amendoim? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. Olha só que coisa linda. A igreja em comunhão com o Espírito Santo, olha qual que é a revelação que o profeta teve. Vai ter um povo que vai ter fome. Aí tem as igrejas aí, né? Precisamos buscar o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é para quê? Ficar assim, ó. Chapei, vamos chapar. Vamos chapar aqui, ó. A sensação. Olha só o profeta aqui. Eles têm a sensação de devoção profunda? Sim. E quando o profeta vem, Deus dá uma visão para uma igreja. Por que Deus mostra para aquela igreja que vai ter um povo com fome? Porque eles sabem que aquela igreja está lutando para matar o faminto. Aí, continua lendo, Bruno. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O profeta teve uma visão, apresentou a pauta. Reunir os discípulos. Discípulos ficaram sabendo da pauta, fizeram uma solução, que é o quê? Vamos enviar a oferta para eles, para quando vir a fome, eles já vão ser alimentados. Abra para mim 1 Coríntios 14, 26. É interessante que quando entra o poder de Deus na eclésia, tudo fica muito mais eficiente. Porque Deus conhece as necessidades do outro antes de nós, medita elas, e Ele tem poder o suficiente para agir. Perfeitamente. Ó, uma coisa que o Bruno falou interessante aqui, ó. Nós, como eclésia de Jesus Cristo, nós devemos lutar pelo máximo em comum, mas nós não temos força o suficiente para que isso aconteça. A gente é fraco, a gente falha, mas se a gente lutar com todas as nossas forças necessárias e suficientes, o Espírito Santo capacitará. O Espírito Santo intervém. Não tem desculpa. Ah, não, mas a nossa igreja começou faz tanto pouco tempo. Não tem disso com o Espírito Santo. Ah, não, mas é que esse povo daqui ainda está aprendendo. Ah, não, mas é que tem muitos anãos. O que está escrito aí em 14:26? Quem achou, leia bem alto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ou seja, olha só, quando se ajunta, cada um. É uma participação, é uma decisão comunitária. Igual onde? Ô professor, dá pra subir o negócio do ar-condicionado ali? Subir? Não, agora vai ficar com raiva. Isso aqui é uma eclésia. Não, que gostoso. Deixa eu só um pouquinho aqui, Fran. Aí, ó. Filé. Beleza? Toda essa estrutura nasceu de uma forma bem orgânica. Bem orgânica, meu irmão. Você vê a providência divina. Você imagina a providência divina chamando o povo lá, permitindo que isso aqui desenvolva, permite que os conceitos sejam semelhantes. Aí Jesus usa esse termo para permanecer o mesmo sentido do propósito inicial, mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar que ele está desvinculando o templo da sinagoga. É a providência divina com essa sua sabedoria agindo e ensinando. Vamos lá. Isso aqui vamos pular. Então, pessoal, a igreja ela nasce do nosso desejo de manifestar o amor de forma coletiva, com mais forças. Porque o que a eclésia, o que a igreja de Jesus conseguiu resolver da fome do Ágabo, sozinho não dava. Então isso que é a igreja, é unir de forças os integrantes do reino de Deus. Então sabe por que a gente prega, irmã Maristela? Porque a gente ama. Por quê? Porque como a gente quer manifestar a solução do máximo bem comum, o maior bem de todos é o Evangelho. Por que a gente cuida do faminto? Porque a gente ama. Por que a gente tem que evangelizar os presos, visitar os presos? Porque a gente ama, a fim de que eles não voltem para a vida do crime e inocentes sejam poupados. Por que a gente tem que cuidar de tudo? De estrangeiro, de refugiado, que está cheio de refugiado.
Porque a gente ama. E a igreja é a força coletiva do amor. Uma dúvida. Pode falar. Dentro de todo esse sistema, como que era, por exemplo, se em algum momento a pauta ela fosse de fora? Tipo, tem um pessoal, uma cidade ali que eles estão passando por problemas. Só ajudavam aqueles Do mesmo jeito. que faziam parte da comunidade ou aqueles que estavam fora também? Nós já vamos ver em todas as igrejas. Todas as igrejas. Paulo, quando ele via a mensagem pedindo oferta para a igreja, por de fora. Então, como é que funciona? É basicamente o seguinte. Enfim, daqui a pouco nós vamos chegar, não vamos adiantar não. Nós vamos ver as igrejas, tá bom? Então, se você prega, mas não luta para uma manifestação pública da justiça, do amor e do reino de Deus, você não ama. Então, provavelmente a pregação não é verdadeira. Esses dias chegou uma pessoa em mim e disse assim: nossa, mas lá, em tal lugar, e naquele outro lugar também, tem um bom ensino. Aí eu perguntei assim, como é que pode ter um bom ensino? Se não exige, se nesse ensino não está intrínseco a exigência que a igreja tem que lutar para transformar a cidade. Se nesse ensino não está intrínseco o objetivo principal da cidade, que é a manifestação do máximo bem comum, a força para manifestar o reino de Deus, e reino de Deus mata a fome do faminto, o reino de Deus prega o evangelho, reino de Deus visita os presos, reino de Deus passa aperto em nome do socorro do outro. Então não é boa doutrina. Ou melhor, não é doutrina. É discurso teológico sofisticado. Ou é teoria coaching. Então, a igreja nasce quando, em nome de Jesus Cristo, um indivíduo que ama, ele era egoísta, mas agora ele se converteu, o coração dele agora é voltado para o amor. Então, quando ele se une comigo, com ela, com ele, com ela, em nome de Jesus Cristo, para fazer aquilo que sozinho não conseguiríamos, aí a igreja nasce. Tem um livro que eu gosto do tipo. Pessoal, leiam um livro, quem gosta de ler. Se vocês não gostam, não precisa. Mas leiam todos os livros desse autor aqui, ó. E a linguagem dele é bem facinha de ler. Timóteo, eu conheci ele pessoalmente lá em Curitiba. Carriquer. Leiam todos os livros que ele escreve sobre a igreja. Pode pesquisar, todos os livros desse cara aí. O Timóteo Carriquer tem um dos livros deles. Eu não recomendo vocês começarem por esse... Opa, tô tampando aqui, meu irmão, pode tirar foto. Eu não recomendo vocês começarem por esse livro que eu vou citar agora, porque é um livro um pouco complexo, porque é uma tese de doutorado dele. Mas as outras são todos livros fáceis de entender, qualquer pessoa entende. No livro dele, A Missão Apocalíptica de Paulo, ele diz que esse ato da gente ofertar ao outro é uma realização escatológica do reino de Deus. Porque quando ele leva as ofertas para os gentios e ele leva o evangelho para os gentios, é como se ele estivesse dizendo assim, o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, tô aqui, ó, você não passa mais fome. Eita glória. Então a oferta, o abraço, o cuidado, o acolhimento, tudo é também um evento escatológico da realização do reino de Deus aqui e agora. Aleluia. E agora nós vamos começar a analisar o livro do Timóteo Carriquer, e se vocês quiserem, seria muito bom começar por esse livro, chamado assim, O que é Igreja Missional? Vamos apagar isso aqui. Que horas são? 10h13.